E sobre a Web 2, quer dizer, sobre a Web 3, quais são as utilizações que ela tem então? Tipo, fazendo um caso agnóstico, assim, eu, tipo, sei lá, eu fiz essa dúvida porque eu realmente não sei e aí, tipo, me pareceu que era muito bizarro, mas só a pseudonimidade já soluciona bem um pouco da minha dor. Mas então, tipo, de um ponto de vista agnóstico, não só maximalista, mas tipo agnóstico mesmo. Tipo, o pessoal que desenvolve em cima disso desenvolve se convencendo de algo. O que que é esse algo? O que que é, você sabe, quais são as possíveis utilizações da Web3 que eles estão perseguindo? Cara, para ser bem sincero, o que eu vejo de aplicativos de Web3 é bem diferente do que a maioria das pessoas hoje usa na Web2. Por exemplo, eu não sei se existe algum tipo de Twitter da Web3 ou Facebook da Web3, mas eu sei que existem centenas, milhares de plataformas de DeFi que usam a MetaMask não, né? Usam qualquer carteira de desktop ou de navegador para você interagir ali com o site. Isso é uma coisa legal da Web3 que eu vou adiantar já um pouco o assunto, mas a Web5 também vai meio que copiar, que é basicamente suas credenciais são é, chaves públicas e chave privada, né? Então, você não precisa fazer um monte de senha para um monte de site, ou você não precisa usar o serviço da Google para logar em diferentes sites e ficar à mercê de dar essas informações que você está fornecendo para os outros sites para a Google também. É, mas até já esqueci qual era a sua pergunta. Ah, tá, sim, sim, sim. É. Cara, hoje o que a gente vê em massa, assim, é DeFi, é, NFT, muita coisa assim. Tem esses Play to Earn da vida também, ou Move to Earn. É, cara, como esse é um grande... eu também não sei de onde veio o dinheiro. Eu gostaria muito que alguém me explicasse, como se eu tivesse 5 anos, de onde vem o dinheiro de um Move to Earn da vida. É, sem fazer aquele desenho lá do Michael Scott, do The Office, que ele vai desenhando uma pirâmide passo a passo. É, mas, enfim, isso é um problema, né, cara? Não só esquema de pirâmide, como também... Não deixa de ser esquema de pirâmide, mas esses rug pull da vida... É, porque pouca gente sabe o que realmente está acontecendo, né, por debaixo dos panos. Por exemplo, os protocolos de DeFi, quando você deposita seus tokens ali, você está passando a custódia dos seus tokens para um terceiro. Você está confiando que aqueles terceiros não vão te dar um rug pull. Uhum. Sim. É que é muito fácil replicar as plataformas. Sim, sim. Se eles fossem um pouco eu não, obviamente não conheço todos os aplicativos, mas se eles tivessem uma abordagem pelo menos honesta de explicar o que está acontecendo quando eles estão passando a custódia do ativo deles
deixa claro quais são os possíveis riscos envolvidos. Acho que seria um pouco menos pior, até porque eu não acho que a solução é regular tudo. Não acho que isso seria interessante. E também, como anarquista, não vejo o Estado como um resolvedor de problemas. Mas é difícil contar com. Não, eu só ia falar que é difícil contar com a honestidade, né, do Estado. Uhum. Sim. Cara, eu acho que é, é um problema sem solução, mas o que pode tornar menos perigoso é a credibilidade de plataformas. É, por exemplo, as maiores plataformas de DeFi hoje em dia elas têm são empresas que têm mas mesmo assim elas quebram, né? Como aconteceu com a Celsius, com isso que é difícil, é um problema sem solução. A melhor coisa que pode acontecer é credibilidade, é que essas empresas tenham uma credibilidade, mas mesmo assim, credibilidade é só palavras. No final das contas, para uma pessoa leiga é muito difícil de distinguir do joio do trigo. Cara, como a Web3 ela usa uma blockchain para parte dos dados ali, toda a escrita que você vai fazer no banco de dados, que o usuário vai fazer no banco de dados, ele vai ter que pagar uma taxa de transação, tá ligado? Vai ter que pagar uma taxa de mineração. Seja os caras Proof of Work, Proof of Stake, o cara vai ter que pagar uma taxa. Então, na minha visão, isso já começa errado por aí, né? Tipo, cara, como assim eu preciso pagar uma taxa para cada escrita que eu vou fazer no banco de dados de vocês, né? E em segundo lugar, essa história do tokenomics, que é muito esquisito, porque cada empresa tem seu token, então é como se você usasse o Uber e só pudesse pagar com o Uber Coin, como se você fosse usar, sei lá, o iFood, só pudesse pagar com o iFood Coin da vida. E existem das mais diversas justificativas de por que as empresas criaram seu token, qual é a utilidade e por que, que ele é legal e tal. Mas no fundo, o token acaba funcionando como uma ação da empresa. Sim. Sim, 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 sim. Aham. Sim, sim.
Sim. Cara, na Web 2, a gente tem, do lado dos programadores que trabalham com Web 2, tem esse problema de, tipo, cara, a gente está fazendo a custódia dos dados dos nossos clientes, então a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos dados, e isso, cara, custa milhões e milhões e milhões de dólares se a empresa for muito grande. É uma infraestrutura do caramba, né? E aí, a Web3 meio que tentou se remover desse problema usando a blockchain, onde dá para usar a blockchain para dados, e trouxe outro problema, que é a história do token, que agora os caras têm que se preocupar com o preço do token deles. Então, tipo, pô, o produto deles pode ser sensacional, fantástico, muitas pessoas usando, mas, sei lá, um cara dumpou o token e todo mundo que estava segurando aquilo agora, tipo, vale menos, não consegue fazer tanto na plataforma quanto fazia um dia atrás, ou alguma coisa do tipo. Então, meio que eles tiraram um problema pelo no mútil, eu posso explicar mais porquê depois, e introduziram outro, que é essa história dos tokens. Isso na minha visão, pelo menos. Não, boto fé. Eu ia te perguntar justamente isso, tipo, pelo menos conseguiram resolver o problema, mas você acabou de falar que peronomútil. E aí, tipo, por que peronomútil primeiro, pra depois eu entrar mais no porquê, sei lá, porquê da Web 5, então, no fundo. Mas primeiro explica por que esse peronomútil aí, porque eles nem conseguiram resolver o problema. Cara, porque a blockchain ela não é a melhor estrutura de dados para você usar como um banco de dados público onde todo mundo vai salvar tudo que precisa ser salvo. Isso não escala. Não tem como bilhões de pessoas usarem isso sem você criar um banco de dados gigantesco que poucas pessoas vão conseguir gerenciar isso aí. E aí o que eles acabam, por exemplo, eu não consigo salvar um vídeo em blockchain, não consigo salvar uma foto em blockchain. Então, por exemplo, NFTs, muitas vezes o que tu encontra na blockchain é, na verdade, um link. E esse link às vezes aponta para um IPFS da vida, que é um protocolo de indexação descentralizado, e às vezes aponta para o próprio servidor do produto. Então, tipo, beleza, vocês tiraram parte dos dados de vocês do servidor, mas vocês ainda precisam de um servidor para as fotos. E aí, se o usuário quiser acessar a foto dele, mas o servidor estiver fora do ar, ele não consegue acessar a foto dele? Tipo, como assim, sabe?